vamos lá. Craquete, gravando. Como o racismo afeta ou afetou suas interações sociais com seus amigos, colegas e autoridades? O racismo, né, nessa questão, graças a Deus, eu não tive muitas intervenções assim do racismo. Mas sempre que acontecia alguma coisa assim, eu procurava só relevar, porque às vezes as pessoas não entendem ou fazem porque querem, eu simplesmente só relevo. O racismo pode afetar de muitas formas ali com a relação com certas pessoas, né? Por exemplo, é porque cada um tem sua opinião, né? Aí, dependendo ali, a pessoa pode ter uma opinião contrária à minha, aí dependendo a relação não pode ser tão boa, mas nem sempre vai afetar muito. Às vezes é só você explicar certinho que a relação vai ficar boa com você e com a outra pessoa. Na antiga escola que eu tava, né? Antes de tudo, eu sofri algumas coisas de racismo, só que eu não percebia, porque eu era muito pequena e eu também não tinha muito conhecimento sobre isso. E acabou que eu era sempre um pouco excluída, até por não me sentir tão pertencente àquele lugar, eu sempre fui um pouco excluída de todos os grupos que eu ficava. Eu nunca fui 100% ali dentro do grupo, eu sempre ficava um pouco de fora. Eu acho que você falou amigos, colegas e autoridades. Eu acho que cada um é um jeito muito diferente. Que nem com os meus amigos, eu acredito eu ter uma liberdade a mais para falar sobre isso, para discutir sobre isso, mas mesmo assim não é uma coisa muito aberta. Já com colegas eu até posso chegar a conversar sobre isso, mas eu prefiro tomar um cuidado também, porque eu não sou obrigada a educar ninguém. Eu acho que cada um tem sua opinião e, eu não preciso ensinar a pessoa de como tratar uma pessoa preta ou ter uma consciência social. E eu acho que com autoridades é a mesma coisa que eu disse sobre colegas. Eu tenho a minha opinião, eu sei o que eu acredito, eu sei o que eu defendo, então pra mim tá tranquilo. A autoridade, ela tem a opinião dela, ela tá, vamos dizer, a autoridade, ela tá acima de mim, então ela pode ficar com a opinião dela, mas não quer dizer que eu concordo. Olha, eu sinto, por exemplo, com amigos que sempre vão ter alguns tópicos que é difícil de abordar com amigos brancos, assim como a minha família também, porque parte da minha família é branca/indígena, então tem alguns tópicos que é difícil de abordar, tem assuntos que eu falo pra minha mãe que eu não quero tratar sobre, mas e com as autoridades, assim, já passei por algumas situações chatas, levar em quadro, essas coisas, mas eu acho que faz meio que parte da vida do jovem negro. A questão das amizades, principalmente na adolescência, como eu disse, a gente não tinha muito essa questão de entre nós considerar algumas situações como racismo. Porque, como eu disse nas questões anteriores, vivia num ambiente que a população preta e parda era esmagadora maioria, numericamente falando. Então a gente não tinha muitas essas situações. Eu acho que essas situações de racismo, elas começaram a se complicar quando eu fui para o mundo do trabalho, digamos assim, em que eu começo a me deslocar mais sozinho, começo a sair. Então, por exemplo, a violência policial, que é bastante presente, né? Você percebe a diferença de tratamento entre você e um outro jovem branco, quando jovem, entre você e um outro homem branco, agora que eu sou adulto. Então você percebe que a abordagem é mais ríspida, né? Quando você por exemplo, participa de uma blitz em que você está com um colega branco e você que não é branco, você percebe que há uma agressividade maior por parte dos policiais com quem não é branco. Então a gente percebe que essa abordagem, principalmente policial, né, traz pra gente algumas dificuldades. E aí só depois, na fase adulta, que a gente vai entender algumas orientações que as mães da gente dão e que eu recebia e que o meu irmão, por exemplo, não recebia, por ser branco. Do tipo, não responde policial, não faça movimentos ríspidos, né? Seja educado, não corra.
Aí tem umas coisas absurdas, né? Não ande com guarda-chuva, porque pode ser confundido com uma arma. Então, coisas desse tipo que eu ouvia da minha mãe e que o meu irmão não ouvia e eu não entendia o porquê. A gente vive constantemente o racismo na sociedade, né? E o racismo, ele traz pra gente uma cultura do medo, né? Então a gente tem muito medo de várias coisas. Então, medo de sofrer algum tipo de violência, e aí tanto de outras pessoas quanto de autoridades, medo de ser incriminado por coisas que a gente sabe que a gente não fez. Então, isso automaticamente interfere nas nossas relações, porque a gente precisa sempre pensar muito bem os lugares que a gente frequenta, porque aí as nossas relações também são formadas por pessoas pretas, e a gente sabe que a violência, ela até dentro dessa camada, né, das pessoas pretas, ela também tem níveis. Então a gente tem ali mulheres pretas, mulheres trans pretas, a gente tem homens pretos. Então os meus amigos, por exemplo, meus amigos que são homens pretos, tem lugares que eles não vão. Se eu falar vamos, eles não vão, porque eles sabem que ali é um lugar onde eles vão ser muito possivelmente abordados, muito possivelmente eles vão ser sempre, vão ter sempre olhares de discriminação mesmo. Então a gente sempre está ali pensando bem onde a gente frequenta, horários de ida, horários de volta, se a gente vai ter como ir, como voltar em segurança. E aí vira uma preocupação coletiva, né? Vira uma preocupação que é minha, vira uma preocupação que é deles, vira uma preocupação que é dos meus pais, dos pais deles. Então, até isso limita muito a nossa diversão, né? O nosso lazer é muito limitado por conta de um racismo que é estrutural de uma sociedade. Quais desafios você enfrenta ao planejar seu futuro profissional ou educacional como um jovem negro? Tem a questão do racismo também, que é bem difícil, a aceitação também, que é mais difícil ainda, e também a forma como as pessoas te veem, porque as pessoas podem dizer muito sobre você, como você se porta a elas. Então, é isso. Desafio? Cara, eu acho que daqui pra frente, ser negro em si não vai ser um desafio, porque eu já tô enfrentando isso há um bom tempo e eu tô conseguindo lidar melhor. Então, acho que daqui pra frente eu vou tratar isso como uma conquista. Aí, por exemplo, se eu chegar até certo ponto, com certeza vou virar e falar, é porque eu sou negro e eu consegui fazer isso com a minha inteligência, entendeu? Eu consegui fazer isso com o meu potencial. Não foi porque pessoas me ajudaram, não foi porque alguma pessoa me deu algum conselho, não, foi porque eu levantei a cabeça e eu fui atrás, entendeu? Eu sempre penso quando eu vou fazer uma faculdade ou coisa assim do tipo, que vai ser uma coisa muito difícil, né? Porque querendo ou não entrar numa faculdade é uma coisa difícil, mas que pra mim é sempre dobrado. Tenho que estudar 2 vezes mais, tenho que ser inteligente 2 vezes mais. É sempre tentar provar de que eu sou inteligente, que eu mereço estar ali. Como jovem negro, o desafio é atingir um alto cargo, porque, querendo ou não, todo mundo sabe que a minoria de pessoas em alto escalão de algumas empresas, gerenciamento e tal, não são negros nem pessoas LGBT. Então esse é o maior desafio, é eu chegar lá, porque os objetivos a gente já traça por já ter essas características de negro não pode, negro não consegue. Então a gente já traça desde pequeno para conseguir almejar algum dia. É difícil, tipo, às vezes, principalmente em empregos, eu já fiz bastante entrevista assim que tipo, eu vi que o tratamento era um pouco diferente, tipo, pelo fato de eu ser negro, mas na questão de escola assim também afeta bastante, que você sempre é aquele último que é deixado de lado, às vezes, para fazer o grupo, a turma, assim. Bastante, tipo, em questão de procura de empregos também, isso me afetou muito, né, na minha vida, assim, porque era muito difícil, entendeu? Não estou falando que hoje é fácil, mas assim, em questão mesmo de estudo, sabe, de preparo ali, enfim. E hoje, pessoas de minha cor e tal, nem todos têm uma formatura ali
sabe, legível para compartilhar com os outros ali e tal. E eu acho que isso hoje é muito visto também no curricular. Eu acho que tem, eu creio que oportunidades. Eu acho que isso é uma coisa que eu trato muito dentro de casa, porque com os meus pais, inclusive, porque dentro de casa eu sempre tive um ambiente que a gente conversa muito sobre isso, que a gente é um ambiente muito aberto para isso. Mas só que meu pai sempre reforça, tipo, que como você já é preta, você já é mulher, você tem que ser a melhor. Então, tipo, eu fico, meu Deus, eu preciso chegar onde eu quero, mas eu preciso ser a melhor que todo mundo, não importa o que aconteça. E eu acho que isso acaba meio complicando mais ainda, tipo, os meus caminhos ainda. Olha, inclusive isso é uma coisa que me deixa até um pouco nervosa, porque eu tô no 3º ano do ensino médio, então ano que vem faculdade, provavelmente. E quando a gente pensa, tipo, no espaço que a gente vai estar, eu acho que isso é um assunto, assim, que sempre me deixa nervosa, essa questão de trocar de ambiente. Porque, por exemplo, aqui no Senac eu encontrei pessoa que me ajuda muito, uma amiga negra, mas eu sempre fico pensando que, tipo, enquanto eu estiver na faculdade, se eu vou encontrar um espaço com pessoas com quem eu me identifico. No trabalho eu já tenho um pouco essa dificuldade, porque a maioria dos meus colegas de trabalho e dos meus alunos são brancos, então é difícil, sabe? É bem difícil. Vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que é difícil falar de planejamento, né? Porque quando a gente começa a estudar, quem é pobre, negro e periférico, a gente não planeja, a gente não tem sonhos, porque a gente não tem referência. Você não vê um médico negro, você não vê um artista de TV negro, o máximo que a gente vê é um jogador de futebol negro, e talvez seja esse o único sonho que os meninos negros têm na infância e na adolescência, porque é a referência que a gente tem. A gente não vê engenheiros, psicólogos, médicos, hoje menos, mas na minha época nem professores negros você via. Então eu não posso dizer que eu tive planejamento da minha vida profissional. As coisas foram acontecendo. Felizmente eu consegui uma bolsa de estudos para fazer a faculdade, fiz a faculdade. Com a faculdade eu fui conseguindo alguns trabalhos, a princípio nem tão bons, mas que com o tempo você vai se desenvolvendo, provando que você tem capacidade. De novo aquela história, a gente precisa provar primeiro para ter confiança, né? Diferentemente das pessoas brancas. Então você vai conquistando, vai mostrando que é competente, e aí a vida vai desenrolando. Então eu não posso dizer assim que eu planejei. Eu acho que o grande desafio nosso é essa incapacidade que a sociedade faz com que a gente tenha de sonhar. Não vou dizer nem incapacidade, né? Esse impedimento de que nós sonhamos. Porque quando a gente não tem referência, fica difícil você pensar em qualquer tipo de carreira. Todo esse histórico, ele sempre nos leva para um questionamento, né? Eu acho que a gente tem sempre que ser tão melhor do que as outras pessoas, a gente tem que sempre que estar mostrando que a gente sabe, ou reforçando, ou tendo validações de outras pessoas em relação ao nosso trabalho, à nossa fala, ao nosso estudo, que a gente mesmo se questiona em alguns momentos e a gente acaba tendo muita autossabotagem. Eu acho que por muitas vezes eu me questionei se eu merecia mesmo estar em alguns espaços. Então, quando eu entrei na faculdade, eu me questionei se aquilo era para mim. Quando eu entrei no Senac, eu me questionei se isso era para mim, se eu realmente merecia estar aqui, se eu realmente era capaz, sem perceber o quanto que sim, o quanto eu estudei, o quanto eu sou capaz, o quanto eu sei, o quanto eu conheço, o quanto eu faço. Mas a gente sempre se coloca nesse lugar e muitas vezes a gente acaba se limitando muito porque a gente não se sente confortável, de performar o nosso todo. A gente sempre está preocupado com o que os outros estão achando e pensando, porque a gente vive em constante validações.
Você sente que a mídia e a cultura popular retrata com precisão a sua comunidade e a sua experiência como pessoa negra? De uns tempos pra cá, eles têm tentado fazer isso. Tem algumas vezes eles conseguem e outras nem tanto. Às vezes eles tentam tratar coisas que os jovens negros passam, mas às vezes a forma como eles se comunicam, a forma como eles tentam passar isso com as palavras, às vezes não é muito legal. Aí a gente fica tipo, não é bem assim. Ou a forma como eles mostram também, essas coisas às vezes não é o que realmente a gente passa. Hoje em dia, sim. Hoje em dia a mídia retrata muito bem, né, a cultura negra. Ela retrata muito bem na internet, demonstra como a gente é representado. Hoje em dia eles mostram tudo que a gente sofreu antigamente. Não que hoje em dia a gente não sofra, mas eles mostram tudo que a gente teve que passar para hoje em dia a gente ser aceito, né? Então eu acho que sim, retrata muito bem na mídia. Na mídia popular eu acho que a cultura negra ela é representada muito na área de, vamos dizer, futebol, música. Mas assim, de inspiração mesmo eu tenho ali na área da atuação. Em áreas assim tem muita pessoa negra que ao mesmo tempo que ela pode ser retratada como uma pessoa ruim, ela pode ser retratada como uma inspiração para uma pessoa negra como a gente, um jovem negro, né? Pode ser tratada assim como uma inspiração. Então, eu acho que em todas as áreas, dependendo da forma que você procurar, sempre vai ter alguém ali que vai representar a nossa cultura. Então é só você saber achar. Não é questão de em todas as áreas representam, não é questão de em nenhuma área representa, é questão em que praticamente em todas vai sempre ter um que vai estar ali para representar, e se não tiver, vai ter alguma hora que vai chegar, entendeu? Eu acho que não, porque eu não sei, parece que a minha realidade, pelo menos pelo que eu vejo e que eu conheço, parece que só eu vivi, parece que eu tô vivendo num mundinho paralelo. Nos filmes também, é que eu nunca fui muito da cultura pop e coisas do tipo, então nunca fui 100% dentro desse mundo, mas eu sinto que não retrata. Não, retrata muito raso. Eles não vão a fundo, eles querem, como que fala, quer dizer, como que eu posso dizer? Eles retratam o que eles querem passar para a sociedade, não o que uma pessoa negra realmente condiz e sente. Acho que tem alguns artistas que sim, que eu gosto. Aí, mas tem muito menos negros na TV do que brancos. Mas eu acredito que retrata, sim. Eu acho que, inclusive, até chega a abusar um pouco hoje em dia, porque eu acho que tem muita influência, tem muitas pessoas muito incríveis, muito legais que estão aí para influenciar, para ajudar pessoas que, tipo, ainda precisam ter essa consciência, estão lidando com isso ainda hoje. Só que, às vezes, não é só aquilo, tem algo muito mais a fundo, e essas influências acabam esquecendo de tratar isso, que é um assunto super importante. E, como eu disse sobre os estereótipos, acaba meio esquecendo essa outra parcela desse pessoal. Olha, é como eu até falei na outra resposta, eu acho que hoje em dia existe muito mais representatividade, eu acho isso muito legal. Hoje em dia, por exemplo, você consegue assistir programas de televisão e você vê pessoas negras, e acho que não só isso, você não vê pessoas negras sendo personagens secundários ou sendo só vitimizadas, mas eu sempre sinto que a experiência de cada pessoa negra é diferente. E eu acho que a mídia nunca vai ser capaz de captar todas as experiências. Mas eu acho que hoje existe muito mais representatividade. Não, como eu disse na questão anterior, não. Eu acho que a gente ainda é colocado, né, em situações que as pessoas brancas entendem que são o nosso lugar. Nos cargos subalternos, nas funções mais operacionais. Eu acho que hoje vem melhorando, mas ainda está bem longe de mostrar uma realidade de fato. Como eu falei, eu sou uma mina preta periférica. Eu nasci e cresci em uma das maiores favelas que existem na zona norte de São Paulo, então a Brasilândia ela é muito grande.
minha família ainda está lá. E aí essa trajetória me fez passar por várias coisas, né? Então, eu chego hoje aqui, aos 35 anos, com, sei lá, 2 amigos da minha época de infância e adolescência. E aí não é sensacionalizando nada, mas ou os meus amigos estão presos ou os meus amigos estão mortos. E é literalmente isso mesmo. E aí existe todo um julgamento de uma sociedade perante a isso, mas só quem está lá dentro sabe dessa realidade. E só quem está lá dentro sabe dos corres que precisa fazer para sobreviver. E a gente sabe o que são prioridades. Eu falo que meu pai e minha mãe, eles abriram mão e se abdicaram de muita coisa para proporcionar que eu e os meus irmãos pudéssemos estudar sem precisar, por exemplo, trabalhar aí no meio do caminho, pudéssemos terminar o ensino médio ali, né, concluir os estudos sem precisar parar para trabalhar. Mas isso foi uma exceção, né, uma exceção da exceção dentro daquela realidade, porque a sobrevivência, ela sempre vai falar mais alto. Então, quando você vê seus irmãos, seus pais passando fome, você não vai para dentro de uma escola, você vai trabalhar. E quando a gente está dentro dessa realidade, principalmente, eu acho que pros meninos, né, no geral, o tráfico, essas pessoas que comandam, né, esses núcleos dentro das favelas, eles te dão oportunidades que você nunca vai ter fora. E aí é onde eu falo, né? É a questão da realidade, é a questão da sobrevivência. Então, só quem está lá dentro, de fato, sabe o que acontece, como a gente vive e como as coisas funcionam. É muito complexo. E a gente sempre vai viver embaixo de julgamentos que são julgamentos de pessoas que sequer tem que acordar cedo para fazer uns corre de trabalhar ou estudar. É muito louco.